Through all the days of preparation, Allied planes, thousands of them, continued to soften enemy defenses and communications in daily raids. A Segunda Guerra Mundial atingiu em cheio a família Scheibel, de Corupá, Santa Catarina. O desaparecimento de Arthur Scheibel, que estava lutando com a Marinha Americana, levou seu irmão Bruno a se alistar na FEB e partir para a Europa em busca de respostas. Seu Arthur era alguém à parte. Ele era um dos filhos mais velhos da família e todos os filhos do meu avô, quando terminavam a escola em Corupá, se dirigiam a Florianópolis, ao Colégio Catarinense, para terminar os estudos. E esse foi para lá. Quis fazer parte da aeronáutica, meus avós não deixaram e ele, por baixo do pano, matriculou-se na escola da Marinha em Florianópolis. E foi. Não adiantou o meu avô dizer que não, que estava começando a acontecer uma guerra, etc, etc. Em 1938, Arthur foi contratado para trabalhar em um navio mercante. Em pouco tempo, um fato iria mudar a sua vida radicalmente. Em uma de suas viagens, a embarcação em que ele trabalhava sofreu um ataque de um submarino alemão. Arthur sobreviveu e foi salvo por um navio americano que navegava por perto. Grato pela ajuda, ele foi para os Estados Unidos e se naturalizou americano, e em 1943 passou a integrar a Marinha dos Estados Unidos. Lá ele se estudou e foi promovido a tenente da Marinha Americana. Acontece que já havia o embalo da própria Segunda Guerra Mundial, e com a decretação de guerra dos americanos contra os nazistas, ele foi convocado para participar, numa ação de embarque para a guerra na Europa. Com Arthur envolvido na Segunda Guerra Mundial, a família passou a sofrer com a falta de comunicação. Diante disso, Bruno decidiu se alistar na FEB e ir lutar na Itália para tentar encontrar o irmão. A Embaixada Brasileira nos Estados Unidos mandou uma carta para os pais dizendo que o Arthur Scheibel havia se desaparecido, pela explosão de um navio americano, na França. Então, os pais, tendo essa informação, como o sargento Bruno Scheibel, que é irmão dele, estava ainda lá na Itália, os pais disseram, vá procurar teu irmão. Com o fim da campanha italiana, Bruno viajou para a França para tentar encontrar Arthur. Infelizmente, não encontrou nada, nenhuma pista, nenhuma informação. Sem mais detalhes, a família passou a acreditar que Arthur havia morrido durante o dia D, quando as forças aliadas desembarcaram na Normandia para resgatar a França do domínio nazista. Mas somente agora, graças às pesquisas de Ivo Kretzer, o mistério foi desvendado. Kretzer mergulhou em documentos militares norte-americanos e descobriu que Arthur Scheibel, então tenente da Marinha dos Estados Unidos, morreu em 20 de abril de 1944, algumas semanas antes do dia D, em uma operação militar no mar Mediterrâneo. O fato foi da seguinte maneira como ele aconteceu que ele morreu. Havia um comboio, de embarcações americanas levando suprimentos para a Itália. Eles estavam avançando já no mar Mediterrâneo, que era no sul, praticamente quase próximo do continente italiano. E, por um azar deles, um esquadrão de aviões bombardeios Junkers, 88A, eles são aviões torpedeiros, e avistaram esse comboio e viram que era de bandeiras americanas. Então eles deram meia volta e voltaram e lançaram os torpedos. Um desses torpedos atingiu esse navio SS Hamilton, que é um navio americano, que estava composto com 500 tripulantes, militares americanos, e lotado de material bélico.
e esse torpedo atingiu em cheio essa embarcação e explodiu. Nenhum dos 580 sobreviveu. 8 décadas depois de o casal Rodolfo e Maria receberem uma carta informando que o filho havia morrido na França, a história finalmente foi esclarecida. O local da morte mudou, é verdade, mas a coragem dos irmãos Scheiber e o amor fraternal que fez Bruno ir para o fronte em busca de Arthur permanecem intocáveis. Dona Sandra, então essa informação que o senhor traz, ela encerra então essa busca que se iniciou em 1944, né, para a família, de esclarecer o que de fato aconteceu com o seu Arthur. Com certeza.